Olá, como vai você? Vamos começar mais uma aula. Preparado, preparada? Pega o teu material, disposição. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um grupo, né, de animais invertebrados que são bastante conhecidos, né, entre a gente. Então, se prepare. Não esquece. Anota os pontos principais. Vamos lá? Vimos, né? Estamos estudando um grupo, né, dos animais invertebrados, que são os vermes. Nós vimos o primeiro grupo, que foi o grupo dos platelmintos, aqueles vermes que têm um corpinho achatado. Agora, nós vamos ver um filo chamado nematoda, conhecido como nematóides, nematelmintos. E quem são os nematelmintos? Quem são os nematóides? Quem são esse grupo de seres? Vamos conhecer? Por essa imagem aí, a gente já tem uma noção, não é verdade? Então, ó, os nematodas, tá bom? Eles são conhecidos, como eu disse, nematóides. A palavra, né? A etimologia da palavra significa, né? Mato, fio, filamento e muito vermes. Ou seja, são vermes de corpo alongado e cilíndrico, fino. As extremidades, elas são afiadinhas, feito um fio. Então, termintos, nematóides, nematodas, são os vermes de corpo cilíndrico e afilado nas pontas, tá certo? Então, eles têm variados tamanhos, né? A grande maioria são microscópicos, mas eles podem até chegar a 1 metro de comprimento, tá? Eles podem também causar doenças, tá? Eles podem nos parasitar, né? Não só nós seres humanos, mas plantas também, tá? E geralmente essas doenças que eles nos transmitem é quando a gente tem contato, né, com a água ou alimento contaminado, certo? Então aí tem outra imagem. Vamos ver mais características desse grupo. Então, o que é que eles têm de diferente? O que é que deixam eles um passo à frente naquela linha evolutiva que eu sempre costumo dizer para vocês? Nós estamos estudando do mais simples e eles vão evoluindo. Vai ter algo num grupo que o outro não tinha. Então, por isso que eles estão na frente. E o que é que surge nos nematóides? Surge agora, gente, um sistema digestório completo. Ou seja, eles têm a boca, eles vão ter um intestino primitivo e eles vão ter um ânus, que também pode ser chamado de cloaca. Então, eles têm esse tubo digestório completo, por isso que eles estão na frente da evolução, certo? Outra coisa também, na superfície deles existe uma camadinha externa, cutícula, né? Que protege esse animal contra o atrito, tá bom? E outra, eles respiram por essa pele, né? Então, a troca gasosa ocorre entre a superfície do corpo, mas eles não têm sistema circulatório ainda. Na imagem, a gente vê aí, ó, a boca, tá vendo? Um intestinozinho aqui, ó, primitivo, e o ânus. Então, essa é a novidade evolutiva desse grupo dos nematóides, tá certo? Nematóides, nematelmintos. É possuir o sistema digestório completo. Boca, o intestino e o ânus. O sistema nervoso deles, né, tem 2 cordões, um dorsal e um ventral. Ainda também não tem o cérebro, né? Eles têm um protótipo, vamos dizer assim, mas ele já tem essas terminações nervosas. O sistema excretor, professor, o que é excretar? É colocar para fora, né? Eliminar as substâncias, né? Então, eles têm 2 canais também, que ficam do lado do tubo digestório, e eles excretam, né? Esse sistema excretor tem até uma forma de um H, é como se fosse um do lado do outro e uma ligação entre eles, ok? Em relação à reprodução, como é que eles se reproduzem? A maioria
né, dos nematóides, eles são dioicos, ou seja, tem os sexos separados, macho e a fêmea. Aí eu coloquei, apresentam dimorfismo sexual. O que é isso? Apresentam diferença entre eles. Como assim? Por exemplo, a gente vê que a fêmea ela é maior do que o macho. Na imagem aí a gente já visualiza, tá? E eles se reproduzem de maneira sexuada. O macho ele vai introduzir dentro da fêmea os espermatozoides. Aí a gente vê através, tá? Ó, aqui ele fala, tá vendo? Ó, cloaca, né? Que é a região onde vai sair a questão da copulação dos espermatozoides, tá? Então, não esquece, sexos separados, eles têm diferenças, né? A gente consegue diferenciar, aqui tá a fêmea, aqui tá o macho por causa de questão de tamanho. Parasita dos seres humanos, né? Existem diversas espécies, né? A maioria vivem livres no ambiente. Como eu falei para vocês, podem ou não causar doenças em nós, em outros animais, em plantas. Podem viver em ambiente aquático ou terrestre, tá? E tem aqueles que vão parasitar. O que é parasitar? Vão entrar em outro ser, né? Então, um parasita muito conhecido nosso, né, dos nematóides, é a Ascarilombricoides, a famosa lombriga, né? A lombriga, exatamente. A lombriga é um nematelminto, é um verme de corpo cilíndrico e afilado nas pontas. Então, vou mostrar para vocês agora, além da lombriga, algumas outras doenças que podem ser causadas em nós, seres humanos, pelos nematóides. Vamos lá? Ascaris lombricoides, né? O nome da doença é ascaridíase. O nome científico desse nematelminto, né, desse verme, é a ascarilombricoide. Mas a gente fala popularmente a lombriga. Tá com lombriga é menina, tá com lombriga é menino. Então, ó, é conhecido como lombriga, né? E vem do verme. Esse verme, ele vive e se reproduz no nosso trato digestivo, no intestino delgado da gente, tá? Quando ele é adulto, ele pode chegar até 50 centímetros, né? E como é que a gente pega, professora, lombriga? A gente vai pegar quando a gente ingere, né, esses ovos que vão eclodir, ou seja, vão sair dentro da gente. E a gente vai fazer como é que eu vou pegar, professor, o ovo da lombriga e vou botar? Quando a gente pega, toma água contaminada ou alimentos contaminados, certo? Que vem junto com esse alimento, esses ovinhos, a gente coloca. E aí, quando chega no nosso intestino, elas nascem e elas começam a se reproduzir e vão ficando por ali, né? Então, algumas pessoas não sentem nada. Pegou ali os ovos, eles começaram a se desenvolver, aí depois pode aparecer uma dor abdominal, né? Umas cólicas, diarreia, né? E aí, se a quantidade desse verme for aumentando e a gente não cuidar, a gente não tratar, aí o que é que acontece? Pode ter uma obstrução dessa parede do nosso intestino, né? Por isso que sempre recomenda fazer exames periódicos de fezes, pelo menos uma vez ao ano, tomar remédio para verme, né? Prevenção, higiene pessoal, lavar bem os alimentos, não é colocar tudo na boca, filtrar e ferver a água antes de consumir, e o saneamento básico. Aqui, ó, mostra o ciclo, tá vendo como é que acontece? Essa imagem aqui são lombrigas reais, olha só a quantidade, hein? Colocadas para fora. Então, ó, a pessoa, né, as fezes contaminadas com esses ovinhos da lombriga, e aí ficou num ambiente, a pessoa tá irrigando, aí a outra vai e pega essa hortaliça aqui, ó, ingere de qualquer jeito, não toma os cuidados necessários e coloca para dentro dos ovos. E o ciclo, gente, é um ciclo. Ele vai continuando.
Outro problema que acontece com a gente, ser humano, causado por um nematelminto, a doença é a ancilostomose. Vixe, Maria, tem que saber tudo isso, não te preocupa, presta atenção. Popularmente conhecida como amarelão. Amarelão, exatamente. E quem causa o amarelão pode ser dois tipos de verme, tá? O ancilostoma duodenale e o necator americano. Geralmente aqui nas nossas zonas rurais, a gente vê mais o primeiro tipo, que é o ancilostoma duodenale, tá? O amarelão mais comum entre a gente, tá? Ô, professor, é porque é comum em ambientes rurais, né? Porque geralmente nesse ambiente tem a questão do roçado, das pessoas ficarem descalças. Olha, para quem tem costume de ficar descalço. Então, o que acontece? Esse vermezinho, ele vai ficar aderido, ele vai ficar grudadinho na mucosa, a parede também do nosso intestino delgado. E ele vai se alimentar do nosso sangue. Então, os ovos são eliminados pela pessoa parasitada e vão se transformar em larvas. E vão penetrar na pele e alcançar as veias e chegam ao coração. Daí eles vão para os pulmões. A anemia, por isso que se chama amarelão, é o principal sintoma, né? A pessoa fica amarelada, a pessoa fica com fraqueza, irritação na pele, né? Existe até um personagem do escritor Monteiro Lobato, chamado Jeca Tatu, né? O Homem do Roçado. E Jeca Tatu, ele era um homem que era muito... como é que eu posso dizer? Ativo. Sempre estava no roçado e ele pegou o amarelão. Aí ele começou a ficar desanimado, triste, só ficava sentado, com um matinho na boca, e todo mundo começou a chamar ele de preguiçoso. Mas ele não sabia que ele estava, né, com um problema do amarelão. Então foi quando chegou o médico na cidade e disse que ele tinha o verme, estava cheio de verme dentro dele. E aí, porque ele era uma pessoa ativa e de repente, né, começou a ficar fatigado, com fraqueza. Então, esses são os sintomas do amarelão. E ele andava descalço, né? Então, a principal maneira de prevenir o amarelão é realmente você usar calçado, né? Além de saneamento básico, fazer o tratamento adequadamente, tá? Aqui a gente vai ver agora o ciclo. Esse verme ele tem a aparência bem feiozinha mesmo, tá? Porque esses ganchinhos é que vai ficar na nossa mucosa aqui, ó, do ancilostoma, tá vendo? Ó, olha como ele é cilíndrico e a extremidade dele aqui, ó, é fininha. Por isso, nematelminto, nematóides. Aqui tá o ciclo, tá vendo, ó? As fezes vão estar contaminadas com os ovos e aí, ó, vai penetrar essa larva na pele da pessoa. Ok? Então, aí tá o amarelão. Outra doença é a filariose, conhecida popularmente também como elefantíase. É o que, professora? Elefantíase. O que tem a ver? Elefantíase, a gente faz logo elefante. Isso mesmo, vamos lá. Quem causa, né, o verme nematelminto causador da filariose é o Escherichia bacroft. Esse é o parasita. Só que para ele chegar até a gente, vai precisar de um vetor, né? Essa verminose, essa doença, gente, o vetor é um mosquito. Não é, professora? Exatamente. É o mosquito, tá certo? O mosquito do gênero Culex, um pernilongo, a muriçoquinha, que vai carregar esse parasita. E quando nos pica, passa essa doença. E o que a filariose vai nos causar, gente? Ela causa uma inflamação nos vasos linfáticos, impedindo a drenagem da linfa. O que são os vasos linfáticos? São os vasos que eles vão transportar uma substância intersticial, que é essa linfa em excesso, né? Nós temos vasos sanguíneos, artérias, veias e os capilares que são mais fininhos. Eles não conseguem, os capilares, os mais fininhos, vamos dizer assim, suportar uma quantidade desse líquido que fica entre o corpo.
Então, os vasos linfáticos ajudam esse transporte. Então, quando você pega essa doença, acontece uma inflamação desses vasos. E aí, o acúmulo da linfa vai provocar um inchaço desse órgão, né? Geralmente são pernas, né? Os pés. Então, como é transmitida pelo mosquito, e o mosquito é o Culex, o do Brasil, tá? Essa filariose, ela é muito comum aqui até em Pernambuco. Quais são os sintomas? Algumas pessoas não apresentam sintomas, são assintomáticas, e quando eles aparecem, é o quê? É essa inflamação nos vasos, né? Aparece ínguas, a gente pode falar ínguas, febre, dor de cabeça, mal-estar, e aumenta aquele órgão afetado. A prevenção é realmente você cortar o ciclo, né? Da doença. E de que forma a gente vai cortar esse ciclo? A gente vai eliminar primeiro o mosquito, né? Evitar esse contato, colocando repelentes, mosquiteiros, telas, se for preciso, se tiver uma grande incidência desse mosquito, né? Então, o tratamento ele deve ser iniciado logo. Às vezes não tem cura, né? Você tem um controle. Deixa eu mostrar a imagem para vocês verem como é que fica a perna de uma pessoa. Por isso que se chama elefantíase, ó. Então, aqui é o mosquito, o Culex, tá? Aqui é o verme nos vasos linfáticos. Então, é elefantíase porque a perna, ela fica assim. A pessoa realmente tem crises. Vamos dizer assim, que não faz um tratamento. Tem uma hora que incha demais e tem uma hora que ela dá uma murchadinha. E às vezes é necessário você até fazer a retirada desse verme dentro da corrente sanguínea. Então, a transmissão, né? O ciclo começa, né, as larvas pelo verme, aí o mosquito adere a essa larva dentro dele, vai se desenvolver, e aí quando ele pica a gente, ele transmite. Então, essa é a filariose. Então, é importante realmente o quanto antes você procurar ajuda e um tratamento, tá? Então, como a gente pode ver, a maioria das verminoses, né, a grande maioria, se a gente tiver alguns hábitos, né, de higiene, alguns hábitos, assim, alguns cuidados básicos, a gente se evita verme, né? Porque quando a gente ingere alimentos lavados, toma água limpa, né? Quando a gente anda calçado, quando a gente tem saneamento básico, a gente evita um monte de verminose. Existem outras, tá? Verminoses causadas pelos nematelmintos, mas aí eu quis dar ênfase a essas três que são mais comuns entre a gente. Ok? Falei. Agora é com você. Quero ver se vocês entenderam. Vamos lá? Sabemos que algumas doenças causadas por nematóides podem ser evitadas com medidas profiláticas simples, o que eu acabei de falar. Mas que a única alternativa que não indica uma boa maneira de se prevenir essas verminoses. Beber água filtrada e fervida, não andar descalço, lavar bem os alimentos, usar preservativo nas relações sexuais, investir em obras de saneamento. Então, qual aí não tem nada a ver, ligação nenhuma com verminose? Letra D, de dado, usar preservativo nas relações sexuais. Isso aí a gente não vai evitar verminose, né? A gente vai evitar as infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Vamos para a próxima? A ancilostomose é uma verminose causada pelo verme Ancilostoma duodenale. Marque a alternativa que explica seu modo de transmissão. É transmitida, letra A, através da ingestão da água contaminada. Letra B, através da ingestão de alimentos contaminados. Letra C, transmitida através da penetração da larva na pele humana. Letra D, através da picada de um mosquito. Letra E, é transmitida de uma pessoa para outra através do contato físico? Ai, professora, é muita coisa, eu não vou me lembrar. Gente, a dica é o seguinte, eu falei de três verminoses. A lombriga, a ascaridíase,
a ancilostomose e a filariose. Então, o que é que você se lembra? Lembra o nome popular, lombriga. A gente sabe que a lombriga é o quê? Aquele bichinho que fica ali dentro. Então, quando eu como muita besteira, quando eu não lavo as mãos. Amarelão, lembra amarelo, anemia. Eu peguei porque o quê? Eu dei descalço, né? E filariose, elefantíase, é aquela do mosquito. As dicas são essas, vocês precisam estar ligados, e eu sei que vocês são ligados. Então, aí, ó, o amarelão, ancilostoma é o quê? A larva penetra na pele humana, porque você estava descalço. Então, foi a letra C de casa, ok? Espero que tenham gostado, que tenham entendido, saibam diferenciar, é importante, hein? Um platelminto de um nematelminto, de um nematóide. Faz aí a tua linha evolutiva, teu mapa mental, coloca as características. Obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima.